Crônicas, capítulo 1. As genealogias e os vínculos familiares de Adão a Abraão são apresentados. Enumera-se a posteridade de Abraão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus, e aos Anameus, e aos Leabeus, e aos Naftueus, e aos Patruzeus, e aos Caslueus, dos quais procedem os filisteus, e aos Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Ramateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Us, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almoda, a Selefe, a Azarmavé e a Gerá, e a Adorão, a Uzal e a Dicla. E a Obal, a Abimael, a Sebá, e a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abrão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Jocsã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Jocsã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. E foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Ranrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Us e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade de Nabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Usão, da terra dos Temanitas. E morreu Usão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Haddad, e reinou em seu lugar Samlá, de Masreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Hanã, Haddad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai. E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E morrendo Haddad, foram príncipes em Edom o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Crônicas, capítulo 2. Enumeram-se os descendentes de Israel, de Judá, de Jessé, de Calebe e de outros. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Er e Onã, e Selá. Estes 3 lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou.
Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Hezron e Ramul. E os filhos de Zerá, Zinri e Etã e Emã e Calcol e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jerameel, Irão e Quelubai. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, e Azael 3. E Abigail deu à luz a Amasa. E o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes, Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba. E Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Hur. E Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. E sendo ele de 60 anos a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair. E este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Assur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abissur. E o nome da mulher de Abissur era Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alaí. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elés, e Elés gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito, este foi o pai de Zife. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorquião, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Mosa e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Hur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe e metade dos Manaatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe.